Noiva da Paixão, livro de Sarah Morgan, parte 3. De repente, Sebastian pegou em sua mão. Surpresa com a atitude, ela olhou para ele e ficou encantada pelo olhar sedutor. Aqueles olhos negros traziam uma promessa de paixão, a mantinham cativa pela sutil sensualidade. Ele tinha um magnetismo que... Fiorux inclinou-se para falar algo e Alessia quase parou de respirar. Minha mãe está vindo aí e quer conversar com você, murmurou ele em seu ouvido, os dedos brincando com os cabelos. Não quero que fale nada que a aborreça, entendeu? Ela acha que estamos apaixonados. Qualquer tolice, o dinheiro acaba. O tom ameaçador de suas palavras deixou Alessia tensa. Ela deve saber que fizemos um acordo de negócios. Nos conhecemos há 15 dias, murmurou ela, tentando respirar. Minha mãe é romântica. Acha que o destino nos reuniu e que nos apaixonamos. É como se a disputa encerrasse seu ciclo. Seus pais morreram e agora estamos juntos. Alessia respirou fundo e virou-se para cumprimentá-la. Já haviam se encontrado rapidamente antes da cerimônia, mas ela mal prestara atenção. Sua sogra não passava de uma Fiorux, mais uma para ser odiada. Mas quando Alessia olhou para Diandra Fiorux e viu seus olhos meigos e a expressão orgulhosa do rosto, sentiu que não podia odiá-la. Ela era apenas uma mãe feliz no casamento do filho querido. Você está linda, Alessia. Sua mãe sentiria orgulho de você se pudesse presenciar esse momento, comentou ela, carinhosa. Que ironia! A mãe estaria horrorizada se soubesse com quem se casara. Como não podia revelar que a mãe continuava viva, Alessia controlou sua emoção e tentou se concentrar. Este é um dia feliz para todas as nossas famílias. Foi muito bom seu avô ter concordado em vir. Todo mundo gosta de ter a família por perto no dia do casamento, disse ela, sentando-se ao seu lado. Família. É claro que a mãe de Sebastian não sabia que ela conhecera o avô há apenas 2 semanas e que nunca tinham tido nenhuma aproximação. Ela quase revelou que não o considerava da família, mas não seria prudente. Se eles descobrissem a verdadeira história, saberiam que o casamento não era para unir, mas para vingar. Sentindo-se culpada por enganá-la, mudou de assunto. Não tinha ideia que Sebastian tinha uma família tão grande. Agora eles são sua família também, disse a sogra, pegando uma de suas mãos. Você não fazia ideia de como esperei por esse momento. Pensei que Sebastian nunca abandonaria a vida de solteiro. Achei que ele jamais encontraria uma boa moça. Vendo a emoção daquela mãe, Alessia sentiu-se desconfortável. Não podia fingir para ela. Não conseguiria. Minha mãe acredita em finais felizes, comentou Sebastian, cercado pelos primos e tios. Havia uma clara advertência naquelas palavras, mas Alessia procurou não dizer nada, lembrando-se que não tinha que se desculpar perante eles. Gostaria de ter netos, confessou a sogra, olhando nos olhos de Alessia. Acho que seu avô também. Quanta inocência! Netos! E é claro que isso nunca aconteceria. Ela fechou os olhos e disse para si mesma que odiava a família Fiorux. Odiava o avô e aquela briga. Odiava tudo o que era grego, porque a desgraça da sua vida vinha dali. Por que então sentia a consciência pesada? Sebastian observava a noiva com olhos velados. Estava acostumado com a ganância das mulheres, mas se surpreendera com ela. Alessia não se importava nem em fingir algum interesse. Só estava preocupada se o dinheiro havia sido depositado na conta dela. Seu desespero era evidente. Durante a cerimônia estivera pálida e ansiosa. Qualquer pessoa que a observasse notava que ela precisava do dinheiro. Ela deu um sorriso amargo,
pensando que precisar era um termo relativo para a herdeira de Filipos, já que ela parecia possuir uma ambição desmedida. Então, no que vai gastar a sua nova fortuna? Vai comprar 1000 pares de sapato ou algo mais significativo? Talvez um iate? Cavalos de corrida? Provocou ele. Hã? O que foi que disse? Pela primeira vez, ele notou as olheiras de Alessia. Com certeza não havia dormido bem ultimamente, preocupada que o plano não desse certo. Estava perguntando como pretende gastar o dinheiro, repetiu ele, percebendo que ela não lhe dava atenção. Afinal, eu sou seu marido, acho que devia saber. Ah, entendi. Acho que vou fazer umas compras, respondeu ela, hesitante. Sebastian se conteve para não retrucar que ela teria que fazer compras até desmaiar de cansaço se fosse para gastar apenas uma fração do que ele depositara no banco. Ele se levantou e estendeu a mão. Hora de mostrar serviço. Vamos, os noivos devem começar a dança. Dança? Eu e você temos que dançar? É a tradição, Alessia. Ele a enlaçou e sorriu para o rosto assustado dela. Chegou a hora de mostrar a todos o que querem ver. Ele a conduziu até a pista de dança, o braço em torno da cintura num gesto carinhoso. Na verdade, ele estava impedindo que ela saísse correndo. Sorria para mim como se eu fosse o único homem da face da terra, ordenou ele com a voz suave, no meio da pista de dança. Somos o centro das atenções e não podemos desapontar os convidados. Isso é ridículo. Achei que seríamos honestos um com o outro. Em particular, sim. Ele chegou bem perto dela para não ser ouvido. Mas em público, temos que manter as aparências. Minha mãe precisa achar que este casamento é verdadeiro. E o mercado financeiro também. Por isso, vamos fazer com que pareça muito real. Os olhos dele ficaram presos no perfeito desenho de sua boca. Sentiu-se hipnotizado por aqueles lábios ligeiramente afastados. Seu corpo se retesou numa resposta primitiva àquele gesto de vulnerabilidade. Você está se iludindo. Qualquer um que nos olhe vai perceber que este casamento não passa de um acordo de negócios. Então, chegou a hora de provar que estão errados. Ele puxou-a num claro gesto de possessão e sentiu que ela ficou arrepiada quando seus corpos se tocaram pela primeira vez. Sebastian prendeu a respiração quando percebeu a química entre seus corpos. Era como se tivessem reconhecido algo em comum que eles mesmos não haviam percebido. O cheiro suave de Alessia envolveu seus sentidos, seduzindo seu corpo e sua mente. Ambos ficaram calados. Ele notou a respiração dela enfraquecer e as pupilas dilatarem. Alessia tremia em seus braços e pela primeira vez ele notou como ela era delicada. Tiveram uma impressão equivocada naquele primeiro encontro por causa do decote, mas agora notava como era esbelta, quase frágil. Admirado pela atração que sentia por ela, apertou-a ainda mais contra seu corpo. Sua libido se manifestava independentemente do fato de ela ser gananciosa. Interesseira ou não, era linda também, e poderia ter suas compensações. Como não teriam que perder tempo conversando, a noite prometia. Ela tentou se afastar, mas ele a segurou firme. Engraçado como nossos corpos parecem perceber algo que não conseguimos, não acha? Não sei do que está falando, respondeu ela, com uma das mãos contra seu peito, numa tentativa frustrada de afastá-lo. Sebastian afastou a mão dela e inclinou-se ainda mais, as bocas quase se encontrando. Você sabe sim do que estou falando. O que você está fazendo? Está todo mundo olhando. Ele nunca vira olhos azuis iguais aos dela, azul como as violetas inglesas. Para alguém tão gananciosa, você é muito sensível.
murmurou ele, prendendo-a nos braços. Por que se importar com o que as pessoas pensam? É que eu não gosto de ser observada. Ele achou graça. Ela era uma herdeira protegida demais. Bem, então é melhor se acostumar logo, Petimois. Passei minha vida sendo observado. Outros casais começaram a dançar, e Sebastian percebeu que ela mal se movia em seus braços. Parecia estar agarrada nele como se sentisse medo de deixá-lo partir. De onde vinha tanta vulnerabilidade? Provavelmente era mais uma tática que ela usava para atrair homens ricos. Alessia não passava de uma mulher cruel e manipuladora, que não media esforços para aumentar a conta bancária. Não vou soltar você. Quando decidiu se casar por dinheiro, ganhou um pacote completo, disse ele, tentando adivinhar por que ela não gostava de ser observada. Eu não concordei com exibições em público, protestou ela. Você concordou em ser minha esposa com todas as obrigações incluídas. Sabe o que eu acho, Petimois? Que você está tão cega pelo dinheiro que não consegue ver mais nada em sua frente. Ele notou uma delicada veia pulsando em seu pescoço, a tensão emanando do corpo dela em perfeita sintonia com o dele. Como ele pôde achar que a herdeira de Filipos era fria? Reservada na aparência como todas as inglesas, ele pressentia que o sangue grego dela seria suficiente para assegurar uma vida sexual bastante satisfatória. Ele baixou ainda mais a cabeça e suas bocas quase se tocaram. Você já conseguiu o que queria, o cheque. Agora é a minha vez. Ela se sentia acuada como um animal preso numa armadilha. Você também conseguiu o que queria. A empresa do meu vô. A empresa do meu pai, relembrou ele, com a mão subindo até o pescoço. E isso é só uma parte do que eu quero. Chegou a hora de me servir o restante. Num gesto rápido, ele possuiu aquela boca que desejara desde que a vira na ilha. Mostraria a ela no que se metera quando resolveu se vender por dinheiro. O calor e a doçura que encontrou naquele beijo fizeram seu desejo aflorar. Uma excitação instantânea e avassaladora se apossou dele, obrigando-o a puxá-la para mais perto. Ele podia sentir cada arrepio do corpo de Alessia, sentir suas reações em seus olhos violeta. A parte racional do cérebro lhe dizia que a situação estava fugindo ao controle, mas o calor daquela boca o enfeitiçava e ele não conseguia se afastar. O sangue latejava nas têmporas, embotando a razão. Nunca sentira tanto desejo por uma mulher. Ele ouviu um gemido leve que quebrou o encanto sexual com que ela o envolvera. Então soltou sua boca contrariado, pensando no que estava acontecendo. Nunca perdia o controle, independentemente de qualquer provocação. Por que se deixara levar depois que possuir aqueles lábios? O corpo dele se ressentia pela tensão acumulada. Os nervos estavam à flor da pele e sua masculinidade latejava. Sentia-se irritado por ter sido tão afetado por ela e tentava racionalizar seu próprio comportamento. Por que tanta surpresa? Sua esposa era uma linda mulher que sabia manter uma aparência de inocência e vulnerabilidade para tentar um homem grego tradicional como ele. Era impossível resistir, e a solução era levá-la logo para a cama. As mulheres, mesmo as bonitas, não conseguiam manter seu interesse por muito tempo. Uma noite ou duas seriam suficientes para ele se satisfazer com ela. Depois pensaria no que fazer. Decisão tomada, ele agarrou um dos pulsos de Alessia e a arrastou para fora da pista de dança sem dizer uma palavra. E para que os convidados não tivessem dúvida de seus sentimentos em relação à noiva, pegou-a no colo e a beijou novamente, deixando-a atônita. Sorrindo para a mãe, que o observava com lágrimas nos olhos ao lado do pai,
ele atravessou o jardim na direção da limusine que os aguardava. Alessia ficou paralisada. Era como se quisesse realmente ser tirada dali. Ele estranhou, pois pensava que o que as mulheres mais gostavam, depois de dinheiro, era de festa. A cabeça dela repousava no ombro dele em total desamparo, e ele sentiu um sentimento aflorar, mas desconsiderou-o. Ela era boa, admitia. Já estava querendo amarrá-lo. Qualquer tolo pensaria que ela estava feliz por estar em seus braços. Ainda bem que era esperto. Uma noite seria suficiente para engravidá-la e encerraria o assunto. Ele retomaria sua vida e ela teria a dela, gastando o dinheiro dele. Capítulo 4. Alessia afundou na maciez do banco de couro, tentando controlar o tremor. Sua reação ao avanço de Sebastian a surpreendera. Ela procurava racionalizar o acontecido. Não estava preparada para aquele beijo. Tinha sido difícil, assustador, excitante e revelara uma parte desconhecida dela. Tudo mudara. Ela queria tocar os lábios, mas não ousava fazê-lo ali, sentada perto dele. Não queria que ele percebesse como se sentia, o que causara em seu íntimo. Já beijara outros homens e não sentira nada. Que ironia! O homem que abominava era o mesmo que a fizera ver do que um beijo era capaz. Pode abrir os olhos agora, irrompeu ele, parecendo aborrecido por estar ao lado dela. Os convidados ficaram para trás. Agora somos só você e eu. Chega de fingimento. Pensando que ela poderia ter tentado afastá-lo, abriu os olhos e respirou fundo. Aonde estamos indo exatamente? Perguntou ela, nervosa. Para um lugar mais reservado. Chegou a hora de passarmos para a próxima etapa do nosso negócio, Petit Mois. Uma etapa que dispensará a plateia. Como ele poderia falar desse jeito quando o que ele queria era estar com qualquer outra pessoa? Quem entra na chuva é para se molhar, pensou ela e preferiu ter continuado na festa. Era melhor estar cercada de gente do que sozinha com Sebastian Fiorux. Fica longe? Estou muito cansada. Vamos para minha casa em Atenas, respondeu ele, desabotoando o paletó e tirando a gravata. Não fica longe. E você não vai dormir, Petit Mois, mesmo cansada. Você ainda tem uma parte do negócio para cumprir. E depois daquele beijo, acho que a noite vai ser bem excitante. A referência ao que acontecera fez seu corpo vibrar e um calor sutil invadiu seu corpo. Um desejo ardente, avassalador e totalmente estranho pulsava dentro dela. Não sei do que você está falando. Ah, não? Perguntou ele com a voz suave enquanto abria os 2 botões da camisa. Precisa de um lembrete? Os pelos que apareceram sob a camisa eram uma visão inebriante para o que ocultava. Alessia quis se encolher no canto do carro apavorada. Até este momento, ela não considerara Sebastian como homem. Era apenas o inimigo, a resposta para o problema da mãe. E não um homem. Até aquele beijo. O beijo despertara alguma coisa em seu íntimo. Mudara a sua vida. Pela primeira vez se considerava mulher. Ela o observava assustada. Ele estava confortavelmente instalado. As pernas estiradas, um ar de indiferença no belo rosto. Era a primeira vez que o via numa postura menos formal, e seus olhos percorreram os ombros rígidos, a linha forte do maxilar sombreado pela barba. A riqueza e o sucesso disfarçavam sua essência de homem. Sob aquela aparência sofisticada, existia algo de primitivo, sombrio e perigoso, tosco e indomável. Um caçador. Enquanto imaginava o que tudo isso significava, percebeu que o carro atravessava uma vila cercada de jardins. Nossa, como é grande! Tudo isso só para você. Ele riu.
Como você viu, minha família é enorme. Tem sempre alguém de visita e precisando ser acomodada. Além disso, dou festas com frequência, preciso ter espaço. Acostumada a viver num cubículo, Alessia estava abismada com o tamanho da casa. Espero que essa casa tenha um mapa, disse ela, descendo do carro. Imediatamente percebeu o erro que cometera. Não entendo sua surpresa. Seu avô tem casas tão grandes ou até maiores do que esta, comentou ele, surpreso. Tola, preste atenção no que fala. Costumo me perder em lugares muito grandes, disse ela, tentando emendar o que dissera. Felizmente, só existe um cômodo que você precisa achar, o quarto, retrucou ele num tom frio. Alessia enrubesceu e fez menção de parar, mas ele a pegou no colo, atravessou o salão de mármore e subiu as escadas. Posso muito bem ir andando. Isso não é por você. É uma cena para os empregados escondidos por aí. Eles estão ansiosos para ver a noiva. É uma pena que eles sejam tão românticos quanto minha mãe. Empregados? É claro que um homem como ele precisava de empregados para administrar uma casa daquele tamanho. Sebastian entrou em um quarto, fechou a porta com o pé e imediatamente a colocou no chão. Foi até as janelas e as abriu. Alessia sentiu necessidade de ar fresco e de distância, e um mal-estar que não soube decifrar. A farsa chegara ao fim, pensou ela, tentando manter alguma dignidade. O que aconteceria agora? Ele não parecia amistoso. Veja, disse ela, com voz trêmula. Sabemos que toda essa situação é ridícula. Não temos que fazer nada. Isso faz parte do nosso acordo. Ele se virou, os olhos brilhando de malícia. Qual é o problema? Mudou de ideia? Provocou ele, caminhando em sua direção. De repente, percebeu no que se envolveu? O coração dela parecia que ia parar de bater. Sebastian estava fora de si, não havia dúvidas. No que nós nos envolvemos? Corrigiu ela, dando um passo para trás. Nós concordamos em nos casar, lembrou ele, abrindo a camisa, botão por botão. E é um casamento que teremos, senhora Fiorux. Ele tirou a camisa e deixou-a cair no chão. Alessia deu outro passo para trás. As costas encostaram na parede. Não tinha mais para onde ir, literalmente. Foi difícil para ela desviar o olhar daquela pele bronzeada e do peito musculoso. O coração batia forte. A boca estava seca. Talvez ela não olhasse. Não sentiria nada. Conseguiria resistir. O som do zíper sendo aberto a fez estremecer. Escutou o ruído do tecido macio caindo no chão. Alessia fechou os olhos. Os nervos estavam à flor da pele e ela sabia que ele se despira. E então, senhora Fiorux? A voz grave ressoou no quarto e ela percebeu que ele se aproximava. Chegava cada vez mais perto. Está pronta para cumprir essa etapa do acordo? Com os olhos ainda fechados, ela tentou contemporizar. Você não me deseja? E eu também não... Ele estava perto demais. Engano seu. Paguei um valor exorbitante por você e espero que faça por merecer. Relembrou ele, seu cheiro inebriante invadindo os seus sentidos, fazendo suas pernas ficarem trêmulas. Ela arregalou os olhos e riu. No quarto? Claro, não preciso de uma ajuda na sala de reuniões. Ela tentava fugir daquela tensão que sentia para pensar no que faria. Você já tem uma amante? Uma não, tenho muitas. Mas não se preocupe, isso não vai afetar meu desempenho na cama, confirmou ele. Cada centímetro do seu corpo doía de desejo. Estava cada vez mais difícil resistir àquele homem. Acredite, estou sendo sincera. Não temos que fazer isso. Você pode ficar com sua amante, eu não me importo.
mas a minha amante não vai me dar filhos, e é isso que eu quero. E é assim que eles são feitos, está lembrada? Ela olhou-o. Foi seu grande erro. Seu olhar sedutor a encantou. Era impossível resistir à tentação de ir para a cama com ele. As sobrancelhas espessas e o queixo quadrado o tornavam ainda mais atraente. Não precisa ficar nervosa. Posso não gostar de você, mas aquele beijo provou que existe uma forte atração entre nós. Alessia sentia-se fraca e o peito arfava. Você acha que existe alguma atração entre nós? Eu tenho certeza, respondeu ele, puxando-a para si. E você também tem. Pare de fingir que não sente nada. Atordoada com aquela proximidade, Alessia mal percebeu o gesto rápido com que ele abriu o seu vestido e o fez cair no chão. Envergonhada, ela levantou os braços para esconder os seios, mas Sebastian afastou suas mãos, colocou-as em torno do seu pescoço e a abraçou. Não está na hora de esconder seus atributos, afirmou ele, carregando-a para a cama. Antes que ela se mexesse, deitou-se sobre ela, mantendo-a imóvel. Você pode ter muitos defeitos, mas o seu corpo é sensacional, disse ele com a voz rouca, acariciando-a. Verdade seja dita, Petimois, eu estava pronto para recusar esse acordo até conhecer você. Você ia recusar? Claro, nós temos que dar netos para nossas famílias e isso depende de certa atividade de minha parte. Se eu não gostasse de você, não teria concordado com esse casamento. Sou muito seletivo, apesar de dizerem o contrário. Ela o olhou, o coração disparado, a resistência no limite. Você me acha atraente? Muito. O tom da voz dele chamou a atenção dela para seu corpo. Era a primeira vez que via um homem nu e excitado. Era um tanto assustador. Agora que o momento tinha chegado, o pânico a assaltara. Como poderia fingir que tinha experiência no assunto? Pensou, soltando um gemido quando sentiu o rosto áspero de Sebastian. Como achou que poderia se sair bem? Não tinha a mínima ideia de como agir. Você me detesta, murmurou ela, tentando se afastar. Me despreza. Não pode me desejar. Ela tentava desesperadamente pensar no que fazer quando Sebastian tomou controle da situação e a beijou. Imediatamente suas sensações afloraram e ela percebeu que não conseguiria mais resistir. Ele mostraria como fazer. Foi este o último pensamento que teve antes de sucumbir àquele beijo. Aquela língua explorando sua boca fazia seu corpo tremer de excitação. Ela sentia a mão dele percorrer seu corpo, seus mamilos rijos até chegar ao quadril. O coração disparou, um calor a invadiu e seu corpo movia-se ao ritmo do beijo ardente. Quando ela achou que ia desmaiar, ele parou de beijá-la. Com um gemido, seus lábios percorreram o pescoço, a garganta e pararam nos seios, deixando uma trilha de prazer. Na primeira investida, ela quase gritou de êxtase. Ele beijava o mamilo e Alessia arqueava os quadris na tentativa inútil de controlar a ânsia do seu corpo. Seus seios são lindos. Fiquei fascinado por eles no dia em que a vi, confessou ele. O desejo era tão forte que a enfraquecia. Ela queria mais. Sebastian, suplicou, sem forças para resistir. Outra coisa que eu gosto em você. Por trás dessa aparência de inglesa contida, você é quente. Alessia não respondeu, pois nesse instante ele afastou suas pernas e concentrou sua atenção em outra parte de seu corpo. Dividida entre o constrangimento de se expor para um homem pela primeira vez e completamente envolvida pelo desejo que sentia, Alessia relaxou.
Entregou-se às maravilhosas sensações que a língua dele produzia em seu corpo. Ela não acreditava que estivesse fazendo aquilo e adorando. Sebastian, confusa com tanta ânsia, ela se arqueou e agarrou os lençóis. Por favor, você é muito excitante, continuou ele, satisfeito em ver o rubor de suas faces. Larga o lençol, não vou deixar você se cobrir até terminar meu exame. O olhar dele percorrendo seu corpo a deixou descontrolada. Ela sentiu quando ele subiu ainda mais sobre ela. E então, você quer alguma coisa mais de mim além do meu dinheiro, Pitimoá? Ela não aguentava mais esperar. Queria que ele terminasse logo o que começara. Diz o que você quer, disse ele rudemente, cobrindo-a com seu corpo. Ela sentiu a intensidade da ereção dele e abriu as pernas num convite mudo. Relaxa, inglesinha. Diz o que você quer, ordenou ele. Ela continuou a olhá-lo, totalmente subjugada, o coração disparado, ansiosa para ter seu desejo satisfeito. Eu quero você, murmurou ela. Com um grunhido de satisfação, Sebastian levantou seu quadril e, num gesto decisivo, a penetrou. Alessia gritou e arregalou os olhos quando sentiu a invasão em seu corpo. Ela percebeu a surpresa dele e tentou manter-se impassível. Não queria que ele soubesse. A leve dor passou e ela começou a mover o quadril junto com o dele para satisfazer o desejo que a consumia. Olhando-a nos olhos, ele beijou-a e continuou a excitá-la com sua língua, fazendo o corpo dela se contorcer de paixão. E então ele começou a se mover gentilmente, como se não quisesse machucá-la. E esta ternura inesperada tornou a relação ainda mais vibrante. Alessia o segurou pelos ombros e passou as mãos por suas costas musculosas, sentindo toda a sua força. Sem se afastar de sua boca, ele a levantou com seu braço forte, mudando-a de posição. Ondas de prazer invadiram o corpo dela, fazendo-a estremecer. Como ele sabia como agir? Como podia fazê-la se sentir dessa maneira? Ainda com as bocas unidas, Alessia murmurou o nome dele. Ele gemeu de satisfação e continuou seus movimentos firmes e profundos, controlando-a até levá-la ao clímax. Ela sentiu o corpo se contorcendo como se aquele prazer não fosse nunca acabar. Alessia ouviu ele dizer algo em grego e, com um gemido rouco, agarrou seu quadril e a penetrou ainda mais fundo. Ela sentiu seu calor e sua rigidez, e depois a explosão de prazer. Sebastian afundou os dedos em seus cabelos e Alessia pôde sentir o fruto do prazer dele inundando-a. Os corpos cansados permaneceram enlaçados naquela atmosfera de plenitude. Alessia ficou parada, perplexa com o que acontecera. Nunca imaginara que seria assim, que dois seres humanos poderiam ficar tão próximos. O que tinha acontecido? No início de toda a história, ela o odiava e agora... Ela respirou fundo e tentou ordenar as ideias. Suas emoções estavam embaralhadas, mas não sentia mais ódio. Como podia ficar tão íntima dele e odiá-lo ao mesmo tempo? E ele, será que a odiava? Como uma harmonia tão perfeita poderia surgir do ódio? Não era possível. Ela se sentia vulnerável, mas não se importava. Tinha descoberto algo que desconhecia, algo surpreendente. Culpa e confusão se misturavam dentro dela. Eles haviam compartilhado algo tão honesto e ela só mentira para ele. O que Sebastian diria se soubesse o quanto ela o enganara? Talvez fosse melhor contar tudo a ele. Ela tinha que ser honesta depois do que acontecera. Sebastian levantou a cabeça e olhou para seu rosto afogueado e para a boca marcada. Depois saiu de cima dela e ficou ao seu lado, o braço bronzeado cobrindo o rosto. Sentindo-se embaraçada,
Alessia permaneceu quieta. Por alguns momentos tinham estado verdadeiramente ligados. Tinham tido uma experiência única e tudo mudara. Tudo parecia diferente. Ele devia estar sentindo isso também. Ela tinha que contar a verdade. Valeu a pena pagar o que eu paguei, disse Sebastian num tom frio e distante. Sem olhar para ela, ele se levantou e dirigiu-se ao banheiro. Bateu a porta, deixando-a completamente atônita. Sebastian ficou parado embaixo do chuveiro, tentando se recuperar do encontro sexual mais explosivo de toda a sua vida. Sua mente, sempre tão alerta, estava embotada, e seu corpo tomado pela excitação. Arfando, ele olhou para a porta do banheiro, dividido entre satisfazer sua vontade e controlar suas emoções. Ele não estava acostumado a se sentir daquele jeito. Pressionou o botão na parede e a água fria o atingiu com força. Ele cerrou os dentes e deixou a água escorrer, na tentativa de esfriar seu corpo e aplacar a ânsia que sentia. Preferiu agir desse modo a voltar para o quarto e fazer amor até não poder mais. Afinal, este casamento era diferente. Ele não esperava sentir tanto prazer. Irritado com a ganância dela, tinha levado-a para a cama para menosprezá-la. Não esperava que Alessia fosse tão desinibida, nem que a química entre eles fosse tão forte, muito menos que ela fosse virgem. Fechando a torneira, pensou que estava acostumado a estar no controle, e com Alessia tinha sido completamente diferente. Se entregara logo a uma mulher que tinha valores que desprezava. Ou será que não? Era realmente surpreendente ele ter considerado o encontro tão pleno. As mulheres com quem ele estava acostumado a se relacionar eram sofisticadas, sexualmente experientes e frequentavam os mesmos círculos sociais que ele. Até que ponto se deixara levar? Na verdade, ele era um homem grego e tradicional e, como tal, preferia ter exclusividade em relação às mulheres. Não lhe ocorrera que sua esposa seria virgem, tampouco que sua inocência na cama serviria para esquentar ainda mais a relação. Como ele não pretendia que a experiência se repetisse, não tinha que se preocupar. Satisfeito com a conclusão que chegara sobre o prazer que sentira, Sebastian terminou de se enxugar. Sua vida continuaria, e ela ficaria feliz gastando o dinheiro dele. E se Alessia não tivesse ficado grávida ainda, teria outra relação sexual com ela mais para frente. Ainda bem que o trabalho o manteria ocupado por bastante tempo. Alessia permanecia deitada, com os olhos fechados, fisicamente exausta e tão humilhada que não sabia nem o que pensar. Como ele podia ser tão grosseiro? E pensar que ela quase contara a verdade. A Alessia gemeu quando lembrou a reação que tivera. Ela não imaginara que poderia ser assim. Como se entregar a um homem que sequer gostava? Ela cobriu o rosto com as mãos. Como poderia olhar para ele novamente? Para Sebastian tinha sido apenas sexo, mas para ela, lembrando como sucumbira ao desejo, se recriminou por ter inflado ainda mais o ego dele. Alessia ouviu o barulho do chuveiro cessar. Não queria estar ali quando ele voltasse. Não ia lhe dar mais uma chance de humilhação. Mas antes que se mexesse, a porta se abriu e Sebastian apareceu enrolado na toalha. E agora? Ele voltaria para a cama? Ela não pôde evitar percorrer com os olhos o tórax musculoso e todo o corpo dele, principalmente a parte que a toalha escondia. A boca ficou seca e o desejo voltou a pulsar em seu íntimo. Ele deixou a toalha cair e a visão daquele corpo másculo e bronzeado a fez tremer. Sem conseguir desviar o olhar, Alessia suspirou. Como ele podia estar tão à vontade enquanto ela tremia de desejo? Será que ele não sentia nada? Ele foi até a cama, olhou-a e pegou o Rolex que estava sobre a mesinha de cabeceira. Depois deu meia volta e começou a se vestir.
Sem sentir, ela perguntou: Você não vai voltar para a cama? Para quê? Isso é um negócio, não se lembra? E por enquanto essa parte do acordo está concluída, respondeu ele com ar de enfado, sem sequer lhe dirigir um olhar. É assim? Isso é tudo o que você tem para me dizer? A voz dela era pouco mais que um sussurro. Ele parou na porta, o rosto sem qualquer expressão. Mande me avisar se você ficou grávida. Dito isso, saiu e bateu a porta. Completamente humilhada, Alessia amparou-se nos travesseiros. Como Sebastian podia ser tão insensível, tão indiferente? Quase gritando de raiva e frustração, se enrolou nos lençóis. Não importava o que ele tinha dito ou como a tocara. Ele nunca mais se aproximaria da cama dela. Capítulo 5. 2 semanas depois, Alessia estava na enorme cozinha localizada numa das extremidades da casa quando Sebastian chegou a passos largos, a expressão contrariada no rosto bonito. O que é que você está fazendo aqui? Procurei você pela casa toda. Ninguém sabia onde você estava. Irrompeu ele, passando os dedos pelos cabelos num gesto de impaciência. Um forte desejo a invadiu. 2 semanas. 15 longos dias haviam se passado sem que ela conseguisse vê-lo. Agora que o via, sentia-se feliz, o corpo tremendo de excitação. A simples visão daquele rosto másculo, daqueles olhos negros e daquele queixo de linhas fortes fazia o coração de Alessia disparar. Fazia lembrar os momentos de sexo ardente que tivera. E como se não bastasse, sentia-se feliz por ele estar em casa finalmente. Amedrontada pela reação forte que Sebastian lhe causara, virou-se em direção à geladeira para esconder o rosto. Já que não conseguia evitar seus sentimentos, decidiu que não lhe permitiria percebê-los. Ele já tinha deixado clara sua posição, desaparecendo por 15 dias depois de ter dormido com ela. Com certeza, aquele encontro tinha sido extremamente tedioso, considerando que sua inexperiência e simplicidade deram a ele a certeza de ser perfeito na cama. Gostaria de fazer o tempo voltar. Há 2 semanas, ela não tinha percebido sua boca sexy de linhas bem definidas, o olhar sedutor e os músculos bem torneados. Não notara o porte atlético, nem o sorriso cínico que fazia as cabeças virarem quando ele passava. Não tinha se dado conta de sua rude masculinidade. Não sabia que você estava me procurando? Respondeu ela friamente, fingindo procurar algo na geladeira. Quando teve certeza que se refizera da sensação que sentia, pegou o queijo e uma vasilha com azeitonas pretas e as colocou sobre a mesa. E respondendo à sua pergunta, estou aqui na cozinha para fazer um lanche. Por quê? Perguntou ele incrédulo. Porque é maravilhoso ter tanta comida boa disponível e não precisar ficar com fome para economizar, pensou ela. E por que não? Porque temos vários empregados muito bem remunerados para cozinhar para você, disse ele como se estivesse falando com uma criança. Assim, você não precisa interromper suas compras. Alessia não gostou do comentário sarcástico. A opinião dele sobre ela era negativa, mas não podia recriminá-lo. Não depois da impressão que lhe dera. Eu tenho todo o tempo que preciso para as compras, já que você não aparece desde o dia do casamento, e seus empregados têm tarefas mais importantes a cumprir do que ficar cozinhando para mim, retrucou ela calmamente. Ele estava atônito. Não sei por que você está me olhando desse jeito. Você nunca fez um lanche para você mesmo? Para dizer a verdade, nunca, respondeu ele com uma expressão estranha nos olhos. E jamais esperaria que você fosse capaz disso. Você costuma dançar na cozinha do seu avô enquanto cozinha? A Alessia ficou imóvel. Errara de novo. Tinha esquecido o papel de moça rica e mimada. Não gosto de ser servida, mentiu ela, revirando os olhos. Ele parecia curioso. E daí?
algum mal nisso? Você vive me surpreendendo, arriscou Sebastian. Quando penso que decifrei, você faz alguma coisa diferente. Ela o olhou com ar de desprezo. Você não sabe nada sobre mim, Sebastian. Evidente que não. Em todo caso, acho que os nossos empregados ficarão surpresos se a encontrarem aqui cozinhando. Alessia mordeu o lábio para não dizer que já os tratava pelos nomes e que já trocara receitas com o chefe da cozinha. Eles são seus empregados e não nossos. Você é minha mulher. Desculpe por ter esquecido, respondeu ela, ácida. Deve ser porque não te vejo há 15 dias? Achei que você tinha mudado de casa. E ela o odiava por não ter aparecido desde então. Continua. Se você está gostando, deixa um comentário aqui no vídeo e se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. Me conta, como você acha que vai ser o futuro da Alessia e do Sebastian? Deixa seu comentário. Um abraço e até a próxima!